Conexão Brasília, Nova Manhã. É o Diego Amorim chegando aqui com a gente. Bom dia, Neymar, tudo bem? Bom dia, Mauro, bom dia a você, bom dia, Ana, bom dia a quem nos acompanha. Assim como o Neymar, o nosso Diego Amorim também teve uma ruptura de ligamentos, né, Diego? Melhoras aí pra você. Obrigado, Mauro, mas a gente segue firme, vamos em frente. Melhoras pro Diego, melhoras pro Neymar. Diego tá aqui com a gente e hoje temos aqui também como entrevistada a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. Deputada, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Mauro, bom dia, Ana, Diego e todos que nos acompanham. Muito feliz de estar aqui. Deputado, o Diego vai fazer a primeira pergunta para a senhora. Deputada, bom dia, bem-vinda mais uma vez à Nova Brasil FM. Nós estamos aí caminhando para a reta final deste ano, e ano que vem é ano de eleição municipal. O seu nome já aparece em todas as pesquisas na corrida à Prefeitura de São Paulo. Claro que nós estamos falando de pré-campanha ainda. Então a primeira pergunta é se você, deputada Tabata Amaral, é candidata ano que vem à Prefeitura de São Paulo. Deus permitindo, serei sim candidata no próximo ano. Esse é um projeto que o PSB vem conversando já há bastante tempo. E aí já emendo no porquê, que eu sei que a pergunta que importa é a próxima pergunta. Eu venho da periferia da Zona Sul de São Paulo, tenho muito orgulho de ser filha de nordestinos, assim como muitas pessoas que moram em nossa cidade, e eu tive oportunidades que a gente já conversou aqui, incríveis por meio da educação. Eu tive uma bolsa de estudos em uma escola privada muito boa, tive uma bolsa de estudos para fazer minha faculdade fora, e eu decidi voltar quando terminei a faculdade, alguns anos atrás, porque sempre me incomodou muito essa desigualdade. Saber que histórias como a minha, de famílias que conseguiram formar seus filhos, conseguiram romper o ciclo da pobreza, elas são cada vez mais exceção. E eu estou agora no meu segundo mandato como deputada federal, tenho muito orgulho das lutas que travamos de distribuição de absorvente, pela vacina dos professores, por ensino técnico, mas cada vez vem me doendo mais ver esse abismo que existe em São Paulo e saber que esse abismo é cada vez maior. De uma cidade que tem pobreza, que tem miséria, que tem fome, que as pessoas ficam horas e horas no transporte público, que elas estão cada vez mais sem esperança de que as coisas vão melhorar, e uma outra cidade que tem as melhores faculdades do mundo, que tem shows, que é uma cidade que o mundo todo se conecta, e saber que a gente tem que construir uma ponte entre essas duas cidades. Então é isso que me move. E aí estou conversando com as pessoas, conversando com especialistas e temos um longo caminho aí pela frente. Deputada, a senhora é do partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, o PSB, e só que o partido do presidente Lula, o PT, tem um acordo para apoiar na eleição municipal aqui em São Paulo o candidato do PSOL, o deputado federal Guilherme Boulos. Como é que a senhora pretende desenhar o seu círculo de apoios políticos para essa eleição? O primeiro ponto é que essa não é uma candidatura só da Tabata, e isso eu quis garantir nos últimos meses, porque isso não faz sentido você ser candidata de você mesma sem ter um grupo que está do seu lado construindo. Então, eu estive ontem com o ministro Flávio Dino, falei ontem com o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin e tenho muito orgulho de poder dizer que essas figuras e outras do nosso partido, o ministro Márcio França, estão 100% nesse projeto e estarão comigo na campanha do próximo ano. E eu estou conversando com absolutamente todo mundo que queira falar sobre essa vontade que a gente tem de fazer as coisas de um jeito diferente, de não se conformar e dizer que essa cidade ela pode ser muito melhor, e ela pode ser muito melhor especialmente para as pessoas que hoje se sentem mais abandonadas, mais distanciadas dessas oportunidades todas. E aí a gente vai conversando com cada um dos partidos que se mostrem abertos a essa mudança, que se mostrem abertos a acreditar que São Paulo pode ser melhor, entendendo que definições sobre coligação, definições sobre vice, só acontecem no ano que vem. O que eu sei é que essa polarização que já machuca a nossa política, o nosso povo, nossas famílias há muito tempo, ela vem cada vez fazendo menos sentido para as pessoas. Eu ouço isso na rua e eu sei que as pessoas vão querer debater os problemas concretos.
o tanto de roubo que a gente está vendo, o tanto que a gente se sente hoje inseguro, especialmente como mulher, quando seu filho está na rua mais tarde, o quanto que a frota de transporte público diminuiu, a qualidade diminuiu. Eu estou falando de problemas que eu enfrento no dia a dia com a minha família, problemas que eu vejo andando por São Paulo, e um sentimento de que as pessoas estão mais preocupadas com isso do que com esses grandes debates ideológicos que vêm tomando conta da política. Deputada, na eleição municipal passada, o seu nome também foi ventilado para esse mesmo cargo de prefeitura de São Paulo, e à época isso não avançou. Por que nesse momento, por que nessa eleição você está apostando nessa possibilidade de se candidatar e de concorrer à prefeitura da maior capital e maior cidade do país? Na última eleição, eu fui muito enfática em pedir que retirassem meus nomes das pesquisas, em afirmar que eu não era candidata, e muita coisa mudou de lá para cá. Uma delas é que eu estou já terminando o meu 5º ano de mandato aqui no Congresso, e eu tinha o sentimento de que eu precisava entregar muito antes de querer disputar qualquer outra coisa. E eu tenho hoje a alegria de dizer que venho entregando muito. Eu mencionava a lei de distribuição de absorventes em escolas, o nosso projeto que priorizou professores para serem vacinados primeiro na pandemia, a lei de distribuição de tablets, internet na pandemia também. Aprovamos agora um marco do ensino técnico para que os créditos de uma formação técnica possam ser usados numa graduação no futuro. Então não vou aqui me alongar na lista, mas eu acho que essa é uma primeira coisa. Na última eleição não fazia o menor sentido, eu precisava ser muito responsável com os quase 300 mil votos, agora quase 400 mil votos que recebi. O que mudou também é que agora eu tenho, enfim, conforto dentro de um partido, posso dizer que esse é um projeto que faz sentido para grandes figuras do nosso partido, Márcio França, Geraldo Alckmin, Flávio Dino, dentre tantas outras, Carlos Siqueira, nosso presidente. E teve uma outra coisa também, e aí falando de um aspecto muito pessoal, que foi a pandemia. Eu, como disse, venho da periferia de São Paulo, e durante a pandemia eu vi esse abismo que eu sempre conheci de São Paulo, essa desigualdade toda se aprofundar muito. Eu vi amigos serem despejados, amigos perderem seus empregos de muitos anos. Eu me deparei com pessoas próximas que estavam passando fome, até obviamente eu saber que estava acontecendo. Eu vou à missa todo domingo e em diálogo com as pessoas no final da missa, eu sempre digo que as pessoas têm orgulho do trabalho que eu faço, tanto que eu sou muito, muito bem votada na minha comunidade, mas que infelizmente nos últimos anos a vida piorou muito. E minha mãe sempre fala, São Paulo é uma cidade muito boa. Se fosse em outra cidade, eu não teria formado meus 2 filhos na faculdade. Mas esse São Paulo está cada vez fazendo menos sentido para as pessoas mais pobres. Então, ter vivido a pandemia, ter vivido toda a crise econômica que a gente viveu, me deu esse sentimento de que massa, que eu consigo aprovar tantos projetos aqui em Brasília e fazer um trabalho tão bacana de combate à corrupção. Já são 2 bilhões de reais que o nosso mandato devolveu para os cofres públicos. Mas tudo isso está muito distante da ponta, das pessoas que estão sem emprego, das pessoas que não estão acreditando na educação pública, que não estão acreditando que se morarem em São Paulo e derem o seu melhor e colocarem seus filhos na rede pública, vão formar seus filhos na faculdade, assim como a minha mãe formou. Então, do ponto de vista pessoal, essa foi a principal mudança. Entender que essas grandes discussões ideológicas a nível nacional, por mais importantes que elas sejam, elas estão conversando muito pouco com as dificuldades que as pessoas estão enfrentando no dia a dia. Aqui na Nova Brasil, a gente está conversando com a deputada federal Tabata Amaral, que é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Deputada, durante a campanha, a senhora fatalmente vai ser cobrada pela sua juventude e pela falta de experiência administrativa. Como é que a senhora pretende rebater essas críticas? A primeira coisa é dizer que se a minha idade é o maior problema, estou resolvendo ele todos os dias. E tem uma ideia que para mim é muito forte. Não existe idade certa para você fazer o que é certo, assim como não existe idade certa quando a gente olha aqui para a política, para você ter coragem de ser honesto, ter coragem de enfrentar os tubarões. Então, e não é idade certa só de ser jovem, não, é de ser mais velho também. E se idade fosse
a coisa mais importante, com certeza nosso Congresso Nacional seria muito melhor do que ele é hoje. E dito isso, São Paulo, governar São Paulo, liderar uma cidade com 12 milhões de habitantes, não pode ser projeto de uma pessoa só. Não importa a idade dessa pessoa, não importa a experiência dessa pessoa. E se eu tivesse 50, 70 anos de idade, eu estaria fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo nesse momento, que é conversar com muita gente, que é trazer os melhores especialistas, que é reunir as melhores ideias que existem, porque a gente tem que ter muita humildade nesse processo. Então, talvez por ser essa pessoa que foca muito no concreto, que conhece a realidade de uma forma muito profunda, eu não tenho o menor problema de conversar com pessoas que estão à minha esquerda, de conversar com pessoas que estão à minha direita, desde que o assunto, desde que o que nos une seja essa vontade, esse desejo de que São Paulo seja muito melhor e que faça muito mais sentido para mais pessoas. Então, estou conversando com muita gente, estou aprendendo muito, tenho certeza que a gente vai apresentar as melhores ideias, o melhor time, mas isso não pode ser uma discussão de gabinete, isso não pode ser só uma discussão acadêmica. Eu trago exemplos do dia a dia da minha família. Na minha casa se corta água toda noite. E a gente sabe que a água é cortada nas periferias da cidade todo dia. Ninguém está falando sobre isso. A gente tem que resolver esse problema. Minha mãe todo dia me traz relatos do que ela viveu no ônibus. Ela fica muito mais tempo no ônibus do que ficava no passado. A porta saiu e saiu quicando. O ônibus quebrou na Santo Amaro. O ônibus está levando mais tempo para passar. Eu tive minha mãe e minha tia que se acidentaram dentro do ônibus por irresponsabilidade, porque, enfim, o ônibus está muito lotado, as ruas estão muito esburacadas. E eu acho que essa vivência de você estar junto com as pessoas, falando dos problemas que importam a elas, é muito mais importante do que a experiência de ficar fazendo grandes debates, falando coisas muito bonitas, mas sem conhecer como a vida é no dia a dia. Quero agradecer muito a deputada Tabata Amaral, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, que conversou aqui com a gente hoje na Nova Brasil. Deputada, muito obrigado pelo tempo aqui que a senhora dispôs com a gente. Muito obrigada, é sempre um prazer. E quem quiser acompanhar meu trabalho é Tabata Amaral SP nas redes sociais. Um bom dia de muito trabalho pra gente. Obrigado, bom dia. E lembrando que, claro, a Nova Brasil, o jornalismo da Nova Brasil, vai procurar e vai ouvir também os outros pré-candidatos, não só a Prefeitura de São Paulo, mas as prefeituras das principais cidades do Brasil. A gente tem daqui para frente aí mais cerca aí de quase um ano, né, para as eleições, um pouquinho menos, para as eleições municipais. E ao longo desse tempo a gente tem muito o que tratar, muito o que ouvir as ideias, acompanhar os debates, as principais propostas para te deixar muito bem informada, muito bem informado para o momento do seu voto. Diego, São Paulo promete repetir aí a polarização Lula-Bolsonaro por meio das candidaturas Boulos e Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, apoiado aí pelo grupo político do ex-presidente. Tabata Amaral viria como uma terceira via? Pois é, Mauro, seria uma possibilidade de terceira via, mas há outros nomes também querendo esse espaço da chamada, digamos assim, terceira via. Nós temos o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil. O próprio Partido Novo também deve lançar um candidato e fazer também, às vezes, aí de terceira via. Na resposta, em uma das respostas da deputada Tabata Amaral, ela fala justamente que espera e torce para que as eleições municipais tragam um debate público para os pontos reais da sociedade, né? Para aquilo que as pessoas vivem no dia a dia. Isso é sempre falado a cada eleição municipal, né? De que a eleição para prefeito é uma eleição que é diferente de uma eleição para presidente, em que as pessoas levam em conta, de fato, o buraco da rua, o transporte público, a segurança no seu bairro. Agora, no fim das contas, pelo menos nas últimas eleições, a gente tem visto, sim, essa polarização nacional se repetindo e se traduzindo também nas disputas locais. Até porque os candidatos puxam isso, né, Mauro? Olha, eu sou o candidato do Lula, eu sou o candidato do governo, eu sou o candidato do grupo do Jair Bolsonaro. Então, isso acaba forçando na cabeça do eleitor essa disputa nacional. Eu vejo como uma falta de amadurecimento político, né?
A gente precisa de fato, como eleitor, como sociedade, claro que as ideologias hoje estão muito latentes, a gente tem falado muito disso aqui na coluna, a polarização é uma realidade, também querer fechar os olhos para a polarização não é o melhor caminho, até porque não é um fenômeno somente brasileiro, a gente está vendo isso acontecer em todas as partes do mundo. Agora, de fato, a eleição municipal é uma eleição em que o eleitor, em tese, deveria olhar para a sua localidade para ver qual nome ali seria o melhor e o mais adequado para resolver a vida dele no dia a dia e não por ideias macro e, enfim, ideologias e narrativas de um lado ou de outro, Mauro. É isso. E o prefeito é aquele político que está mais perto das pessoas, mais perto do dia a dia das pessoas, dos problemas ali do cotidiano. Diego, para terminar, queria te ouvir também um pouco sobre a demissão da Rita Serrano na Caixa Econômica Federal. Mais uma mulher no governo Lula que tem que ceder espaço para acomodação aí de aliados de Arthur Lira, aliados do Centrão. Exatamente, Mauro. E para além dessa questão do gênero, que não é pequena, porque era uma pauta e continua sendo, ontem mesmo o governo federal, por meio do Ministério das Mulheres, da Igualdade, divulgou um programa, anunciou um programa falando disso e justamente coincidiu a política e os seus times, né? Coincidiu no dia em que o presidente Lula demite mais uma mulher do alto escalão da presidência da Caixa. Agora, para além disso, vale o nosso ouvinte perceber a força de Arthur Lira, que é algo que eu sempre comento aqui na coluna também. Alô? Oi, pode seguir, Diego. Pode seguir. Perdão, pensei que a ligação tivesse caído, desculpem. E a força do Arthur Lira e a força desse jogo político do Planalto com o Congresso Nacional, né? Então, no governo anterior, no governo de Jair Bolsonaro, a gente falava do empoderamento do Congresso por meio daquele chamado orçamento secreto. Houve mudanças e ajustes nessa forma de orçamento, surgiram as emendas PIX, mas, a despeito disso, a sensação que a gente tem, e esse fato de ontem da demissão da Rita Serrano da Caixa, fica evidente que nós temos ainda um Palácio do Planalto muito refém do Congresso, mais especificamente da Câmara dos Deputados do Arthur Lira. Foi o que você noticiou agora há pouco, Mauro. Foi somente sair a decisão da demissão da Rita Serrano que a Câmara destravou uma pauta que era importante para o governo. Assim. Então, se isso não é uma barganha escancarada, eu já não sei mais o que é barganha. E, por outro lado, lá no Senado Federal, a gente também teve um fato inédito que vocês noticiaram agora há pouco no Essencial para os nossos ouvintes, que foi pela primeira vez a não aprovação de um nome para defensor público da União. Essa aprovação ela é protocolar, assim, e o Senado usou dessa votação também para mandar um recado para o governo federal. Então o governo Lula chega nessa reta final do ano tendo que olhar com mais carinho ainda, isso a gente já tem falado desde o início do ano, mas para essa articulação política e para essa relação com o Congresso, Mauro. Diego Amorim, obrigado por hoje, um bom dia para você. Um ótimo dia, até amanhã. Até amanhã.